Lição de número 5, os inimigos do cristão. Texto áureo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 ao 26. Verdade prática: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Glória a Deus. Agora a leitura bíblica em classe. Vamos ler todos juntos. Amém? Leitura bíblica em classe, Romanos 6, do 11 ao 14, depois 1 João 2, do 15 ao 17. Vamos fazer uma leitura responsiva. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Amém? Pode tomar assento, irmãos. Vamos refletir um pouco hoje sobre essa questão. Quais são os nossos inimigos? Quais são os inimigos da nossa fé? Quais são os inimigos da nossa carreira? E eu já apresento, né, não tem como nem fazer, já está aqui descrito, né? É o diabo, nosso adversário, a carne e o mundo, né? E logicamente que nós vamos analisar alguns inimigos que estão intrínsecos à carne, que não está aqui mencionado, mas está intrínseco à nossa carne, à nossa natureza. Há alguns inimigos aqui, e nós precisamos evidenciar cada um deles. E não há um jeito de derrubar o nosso inimigo a não ser no campo do conhecimento. Se nós entrarmos na batalha já com o conhecimento do nosso inimigo, a gente já está em vantagem. Então vamos se preparar hoje, né? Aproveitar essa oportunidade que nós temos. Na nossa introdução aqui vai dizer o seguinte: na jornada da vida cristã nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Glória a Deus. Então, da jornada. E se nós temos um inimigo na jornada, nós precisamos identificá-lo e logo armar-nos para lidar com eles. Glória a Deus. O primeiro inimigo do cristão é o diabo. É o que a Bíblia vai nos apresentar desde o princípio. O diabo, ele é real. O primeiro subtópico nosso vai dizer sobre isso. Ele é real. Ele não é um mito. Há igrejas, há denominações que tratam o diabo como um mito.
como algo imaginário, como uma força qualquer. Mas a realidade é que o diabo, ele é real, ele é uma força sobrenatural e que tenta, grande parte das nossas quedas e dos nossos desvios são causados por ele. E entra aí também a manipulação da nossa mente, que ele também sabe manipular muito bem. Aí nós podemos falar, mas é só aqueles que, somente aqueles que são fracos, né? Porque aqueles que são fortes na fé, o diabo não pode. Aí a gente tem Pedro, o exemplo de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acabou de receber uma revelação de Deus. Deus fala, tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Pai que está no céu. Aí daqui a pouco ele começa, mas é necessário que o Filho do Homem padeça. Aí ele fala, tenha dó de ti. Ele fala, para trás de mim, Satanás. O mesmo homem que foi usado na revelação, agora foi usado pelo diabo. Então a Bíblia nos mostra a fragilidade humana em relação a isso. Nós somos vulneráveis. E é bem verdade que o diabo, conhecendo nós mais do que nós mesmos, ele sabe usar dos seus ardis para nos manipular, para enfurecer, para colocar contenda. Ele sabe. Às vezes nem foi aquilo que a pessoa falou para você, mas ele manipula, ele faz você ver assim, ele faz você enxergar assim. Na hora que você vê, você já está possesso de ira dentro da igreja, querendo pegar pelo pescoço. Só que é tudo fruto, é uma guerra que acontece no campo da mente. Então o diabo, nosso adversário, eu estou falando que nessa batalha eu já tive que lidar. Já tive, todos nós já tivemos, né? Já me peguei tendo ira, sentimento de raiva por um ministro de Deus. Depois passou-se o tempo, eu falei, meu Deus, da onde saiu? Não tinha razão para isso. Aí, recapitulando como aconteceu a coisa, você vê que o diabo estava trabalhando. Uma seta aqui. Então nós precisamos entender que há um adversário. O diabo, ele é real e ele luta conosco. Nem sempre ele vai dar a cara dele, nem sempre ele vai se apresentar. Na maioria das vezes ele vai chegar de maneira sutil, como ele fez com Eva, parecendo um amigo que está oferecendo um bom produto. Na maioria das vezes ele não vai chegar falando, sou do reino das trevas e vim te derrubar. Ele vai chegar dizendo, vou te levantar, vou te ajudar, vou te colocar para cima. Tudo isso te darei se prostrado me adorardes. É o que ele falou para Jesus, tá? Então é necessário termos essa compreensão. Eu anotei algumas coisas para não esquecer. Propósito do nosso, a palavra Satanás, né, que é adotada ao diabo por toda a Bíblia, pelo próprio Deus e pelos escritores, significa adversário. Ele é nosso adversário, porque adversário de Deus, Deus não tem adversário. Só tem adversário quando há concorrência, mas quem é o diabo perto de Deus? Ele é uma criatura. Ele é o nosso adversário, das nossas almas. É isso que a Bíblia vai dizer. Amém, irmãos? Então ele vai lutar contra nós. É o único jeito dele tentar atingir Deus, conseguindo atingir a sua criação, que é a qual Deus empregou toda a sua credibilidade em nós. Então ele tenta desde o princípio fazer isso, desviar o foco do propósito, tirar o nosso foco, manipular. A gente vê isso, Ananias e Safira. Por que encheu Satanás o teu coração, Ananias? Porque ninguém viu o diálogo lá atrás que estava acontecendo entre Ananias e sua esposa. Mas quem estava lá enchendo o coração deles? Satanás. Então o adversário das nossas almas sempre está trabalhando. Aí eu pergunto para a igreja, nós estamos em todo o tempo trabalhando? Ou nós temos aquele tempo de descanso?
O diabo não tem descanso. Ele está lutando em todo o tempo. Ele não tem descanso. Ao ponto de uma situação, uma circunstância que ele arquitetou dar errado, ele já montar outra. Ele não descansa. E nós, quando estamos descansando, se estamos confiando em Deus. Entregamos na mão de Deus. Vamos dormir, Senhor. Guarda a nossa vida. Vamos descansar. A Bíblia vai dizer que aqueles que estão em Deus descansam, dormem, né? É o único momento que a gente tem assim, um descanso carnal. Mas espiritualmente falando, nós não devemos descansar. Nós precisamos estar atentos, orando sem cessar, em constante vigilância, porque o diabo está procurando brecha em todo o tempo. Aquele texto, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão ao derredor, buscando ocasião para vos tragar. Então esse texto ele dá-nos a entender que é 24 horas. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando ocasião para nos tragar. Então é 24 horas. Tem ali um demônio já específico para cada um, para tentar nos derrubar. O diabo tem, irmãos, ele tem ferramenta. Só que ele perde porque nosso Deus ele tem todo o poder. A Bíblia vai dizer que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos estar vigilantes, porque um pecado é uma legalidade para ele entrar. Ele está buscando ocasião. A ocasião é uma legalidade. A legalidade que eu dou é um pecadinho que eu venho lutando muito tempo, mas decidi cair. É a legalidade que ele precisa para vir com tudo e derrubar. E quando a gente abre Efésios capítulo 6, versículo 10, que ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Ele diz sobre essa questão espiritual que a nossa força tem que estar no Senhor, porque em nós mesmos, contra o inimigo, nós não podemos, mas com o Senhor. É a figura dos pintinhos debaixo das asas da galinha. Gavião não pega, ele não pega. Por isso que a galinha abre as asas e o pintinho fica debaixo, o gavião não pega. Por isso que vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele fala que debaixo das suas asas nós estaremos seguros. E essa é a ideia da galinha protegendo os seus pintinhos. O gavião procurando, mas ele olha lá, de repente, as asas abertas. Ele fala: não dá. Contra o pintinho eu consigo, mas contra a galinha, não. Tá, irmãos? Então, o diabo ele tenta, e ele tem poder para isso, mas se nós estivermos em Deus, ele perde. Então, o objetivo dele é esse: tirar o foco, atrapalhar. A Bíblia vai dizer, desde o princípio, qual é a tríade dele, o parâmetro que ele usa para poder atacar. E a Bíblia fala de maneira simbólica, quando usa a figura do dragão, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, vai dizer que ele é o dragão. Usa o sinônimo dragão, referindo-se ao diabo. E dragão, por que eu digo que é um sinônimo? Por que eu digo que é a tríade que ele usa? Porque dragão, vamos analisar comigo, ele tem pata de leão, simboliza força, poder. Ele tem asas de águia, que simboliza agilidade. Agilidade para pegar a presa. E cauda de serpente, sagacidade. Então tudo isso o diabo tem. Ele tem poder, ele tem sagacidade para enganar. Horas ele vai precisar usar o poder apenas para alguns, ou ele vai chegar primeiro com a sagacidade para depois usar a agilidade e o poder. Mas ele tem essa tríade que ele trabalha para tentar nos derrubar. E lá em Efésios, como eu ia dizendo, no capítulo 6, ele vai dizer que há principados, potestades, príncipe das trevas, nos lugares celestiais, hostes espirituais da maldade. O que é isso? A Bíblia está dizendo para nós que o reino espiritual ele é muito organizado. Isso é organização, hierarquia. Funciona.
Por isso a igreja precisa se organizar. Obviamente que tem os anjos de Deus, mas a gente quer deixar tudo na conta dele. Grande parte dos vacilos e dos declives de algumas igrejas é porque a igreja não está vigiando. Aí vai abrindo legalidade através de contenda, através disso, daquilo, e o diabo acha uma brecha para entrar. Em igrejas assim, o diabo entra, senta, assiste o culto, bate palma, fala língua estranha e vai embora. Ele canta junto, ele chora até. Ele cai arrebatado, dependendo da situação. Em igrejas como essa. Por quê, irmãos? Porque estão abrindo legalidade que Deus não abriu. Deus não abriu legalidade. Tem legalidades na igreja. Agora falando sobre questões de doutrinária. Deus fala para nós, isso não pode aceitar. Uma pessoa desse estirpe não pode estar na liderança, não pode estar pregando, não pode estar ministrando, não pode estar aconselhando. Aí a gente abre a legalidade mesmo sabendo da situação da pessoa. Isso é uma legalidade, Deus não abre, nós abrimos. E se nós abrimos, nós estamos dando brecha para o diabo entrar e agir. Louvado seja Deus. Então a gente vê isso através da palavra de Deus, irmãos, que quando a liderança pende, quando a liderança abre as asas, Deus permitia muitas das vezes o adversário entrar e fazer a ruína. Deus permitia, tá? Porque infelizmente muitos ficam amoitados debaixo das asas da liderança, como se a liderança fosse proteger do mal. E não é assim, irmãos. Cada um tem que lutar pela sua salvação. Eu, sendo pastor da igreja, eu estou lutando pela minha e lutando pela dos irmãos. Mas não adianta achar que debaixo das minhas asas está seguro. É debaixo das asas de Deus. O que eu posso fazer é interceder e ajudar, tá? Mas a pessoa confunde. Mas é profeta de Deus. Tem gente que confunde as coisas. Debaixo das asas daquele homem eu posso repousar. É o apóstolo fulano de tal. Debaixo das asas dele. Quem que é o fulano de tal? Um tapa do diabo ele voa, se pecado ele tiver. Então, irmão, quanto mais nós descer na presença de Deus, parece até uma coisa muito cotidiana que a gente fala, mas a verdade é essa: quanto mais a gente se submeter, sujeitar, se humilhar, se esconder em Deus, menor o diabo fica. Essa é a realidade. Não é quanto maior grandão eu estou, o diabo menor. É quanto maior eu diminuo, aí sim, o diabo diminui. Porque Deus vai crescer em nós. Amém, irmãos? É a figura do gatinho, nós o gatinho e o leão atrás. Aí ele não segura. Então vamos avançar, irmãos, tá? Eu fiquei de explicar a questão de principados. Principados fala de milhões de demônios de classe inferior que agem na terra. São esses que possuem pessoas. Demônios pequenos, principados de classes menores. São esses que possuem, porque os maiores possuem e matam a pessoa. O corpo não comporta. Aí temos potestades. O que são isso? São demônios, milhões de demônios que agem nas regiões celestiais. Eles comandam os principados. E quem que são os príncipes das trevas? São demônios específicos que agem para impedir o homem de reconhecer a glória de Deus, para impedir o homem de reconhecer a Deus como Salvador. Príncipe das trevas é isso, ele se opõe, ele tenta se opor no caminho, eles ficam nos ares. E quem que são as hostes espirituais da maldade? São batalhões que ficam de prontidão, aonde a guerra já está quase perdida, ele vai e arrebenta com tudo. Ele fica só aguardando um demôniozinho pequenininho lá, setando, toma seta e vai. Quando ele vê que aceitou manjar, aí ele vem com o batalhão e fala: agora a guerra já está vencida, vamos, e derruba tudo. Aí é a hora que a gente começa a ver aquele relatório que começa a aparecer:
filho, aconteceu isso, mãe isso, pai isso. Como aconteceu tudo isso? Por causa de uma legalidade que foi dada. Então o reino espiritual é coisa séria. Nós precisamos estar atentos nisso. Mas a Bíblia vai nos dizer: fortalecei-vos no Senhor e tomai as armaduras de Deus. E Paulo vai dizer que temos que ter o quê? Capacete da salvação. Por quê? Para proteger a mente. Que eu disse no começo, a batalha do crente maior, que impede muitas das vezes a convivência de um crente dentro da igreja, é na mente. Ele desparafusa, ele coloca parafuso espanado, ele muda as coisas na cabeça da gente. E quando vê, está um contra o outro. Em vez de se abraçar, está espancando o outro. Em vez de estar adorando a Deus pela vida da fulana, que adora a Deus como ninguém e atrai a glória de Deus, a pessoa começa: mas quem ela pensa que é? Não poderia eu também cantar assim? Não poderia eu também pregar assim? Então o diabo vai lançando essa seta no nosso coração. Os irmãos lembram lá no Gênesis que que ele supôs? O que ele propôs para Eva? Você vai saber como Deus. Deus não quer porque você vai saber como Ele. Ele não quer porque você vai ser tanto como Deus. Ele oferece soberba. Ele quer alimentar a soberba do coração do homem. O homem tem desejo de ser grande. É nós que temos que entender que precisamos ser pequeno. Mas o homem tem desejo de ser grande, de ser reconhecido. Ontem nós vimos um testemunho maravilhoso lá do irmão falando que no começo, na imaturidade no ministério, a gente quer ser reconhecido a todo custo. Não, você lembra daquilo lá? Foi eu que profetizei. Não, você lembra que lá foi eu que empreguei. Você lembra que lá foi eu que louvei naquele dia. Aquela alma foi eu que ganhei. O homem tem desejo de aparecer. Só que isso é uma armadilha do diabo para nos fazer cair. Porque a realidade é que o menos conhecido, quanto menos conhecido nós formos e quanto menor a necessidade de ser reconhecido, maior é a glória de Deus sobre a nossa vida. Maior é o poder de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Eu nem ia falar isso, mas veio. Segundo tópico, irmãos. Aqui eu já comentei todo o tópico primeiro, tá? Sobre a questão do diabo, nosso adversário, e a luta dele, que é principal, tirar a nossa salvação. Mas se mantermos o foco em Deus, nós iremos vencer. Agora tópico 2. Segundo inimigo do cristão, a carne. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. O corpo humano inteiro. Segundo. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. A natureza humana pecaminosa, dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia. A expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonarias, sensualidade, bebedeiras, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral num contexto em que a busca pelo prazer individual dita a tendência. Se eu sou carne, eu vou seguir os meus instintos. É isso que está dizendo aqui. Ele dita a tendência. A tendência é, numa situação dessa, cair, pecar, correr para o abraço. É quando os prazeres da nossa carne dita a tendência. A nossa carne vai ditar: você vai fazer isso, porque é isso que quem é carnal faz. Por isso que aqueles que são inclinados à carne vão produzir isso, mas aqueles que são inclinados ao Espírito produzirão frutos muito diferentes do que esse. Glória a Deus. E aqui ele vai falar uma questão aqui interessante. Eu anotei para não perder. Muitos optam por saciar a carne, pensando que
Muitos optam por saciar a carne. É porque tem que abrir. Esqueci. O esboço ele é tudo. Muitos optam por saciar a carne pensando que após se sentirão saciados. Mas a verdade é que quanto mais saciada, mais fome ela terá. Quanto mais sacia, essa fome, ela não sacia. Quando você está com fome, você vai e come, daqui a pouco você está com fome de novo. É basicamente isso que acontece na nossa carne. Tem gente que pensa, é só mais esse pecado, só isso eu já me satisfaço, só mais esse pecado e tá bom, tá ótimo, só mais esse prazer, mas é momentâneo. Muitos crentes estão trocando um momento, uma eternidade por um momento, um instante vale mais do que a eternidade para muitos. 3 minutos vale mais do que uma eternidade para muitos. Por causa de 3 minutos, muitos vão para o inferno passar a eternidade lá, torturado. 3 minutos 3 minutos dava para estar tirando um período de oração, mas optam em fazer a vontade da carne, em aceitar o manjar, e por isso cai. Louvado seja Deus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. A carne precisa ser aplacada, ela não precisa ser saciada. A Bíblia vai nos trazer diversas referências e conselhos sobre como lidar com a carne. Fala, a carne tem que ser aplacada. Paulo fala, a carne tem que ser crucificada. Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, deixa a sua carne para trás. Ela já não manda mais em você, seus prazeres já era. E segue-me com a tua cruz. Porque para onde eu vou eu vou ser crucificado. E vocês também, logo atrás de mim. Por isso que Paulo fala em Gálatas, que crucificado estou com Cristo. Porque é necessário eu ser crucificado também. O desejo, da mesma forma que Cristo sentiu as dores, é a nossa carne sentir a dor, sangrar pelo eu quero pecar, mas eu não vou pecar. O desejo está grande, mas eu vou vencer, eu não vou pecar. Eu vou renunciar, custe o que custar, não vou atender a minha carne. Não vou aceitar a proposta, por mais tentadora que seja, porque Deus morreu por mim e por Ele eu vou morrer. É simples. É o que ele estava dizendo, ó, aqueles que quiserem vir. Você não tem obrigação de vir, mas se quiser vir, pega a sua cruz. Você não vai vir com a mão vazia. Vai pensando que eu vou fazer tudo, não, que eu vou abrir um caminho. A Bíblia vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou abrir o caminho, mas a sua escolha vai requerer renúncia. Ou renuncia, ou continua do jeito que está. Mas Deus não tem compromisso com aqueles que vivem na inércia, naqueles que dizem, não vou fazer nada para mudar. Então muitos optam por essa questão. A carne precisa ser aplacada no quesito pecado, pois quanto mais alimentada, mais força nossos desejos terão. Quanto mais a nossa carne for alimentada pelo pecado, quanto mais nós cedermos ao pecado, mais força os nossos desejos terão. Aí entra o vício, não sai mais, não consegue mais vencer. Muitos entraram no mundo das drogas para usar uma vez, e hoje estão lá na Cracolândia. Hoje estão nas barraquinhas por aí. Já não se preocupa mais com a roupa, com o perfume. Já não se preocupa com moradia, porque vivem em prol da droga. Tudo por uma droga. A vida por uma droga. Alguns até um programa por uma droga. Homens, mulheres, um programa por uma droga.
um momento, perdeu a vida inteira. Essa é a questão, irmãos. Iniquidade, que a Bíblia vai dizer em Isaías 59, 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades. Iniquidade, pecado planejado. Não é um pecadinho acidental. Eu pequei porque eu planejei, eu quero pecar, eu quero satisfazer. Então eu vou arquitetar, eu vou montar o plano. Aí contra esses pecados, Deus vai deixar você engatinhar para sair. Ele vai esperar você dar o brado, pedindo graça para sair. E às vezes vai ser dolorido, porque você entrou num vício, a pessoa entrou num vício, e para sair ela vai até sair, mas hora ou outra vai sentir desejo às vezes de voltar. Eu conheço pastores que saíram das drogas, Deus libertou, conseguiu, já é uma luta conseguir. Hoje é pastor, mas ele fala: eu sei o meu limite, eu sei que às vezes dá vontade, mas eu não vou. Por quê? Aí entra a graça de Deus, dando força e dando graça para ele não ir. Aí fala: não, mas Deus quando liberta, liberta. Ah, mas às vezes ele manda você carregar a cama, para você lembrar. Lembra daquele paralítico de Betesda? Ele fala: pega a tua cama e anda. Era sábado, aí os fariseus falam: mas você não sabe que não é lícito carregar a cama? Aquele que me curou mandou eu carregar a cama. Então ele estava carregando a cama para todo lado. Por quê? Para ele não esquecer de onde Jesus tirou ele. Então horas Deus vai nos levar para o ambiente, vai nos tirar de lugar, mas vai permitir uma cicatriz, uma marca, para nunca mais a gente se esquecer de onde Ele nos tirou. Eu tenho, você tem? Eu creio que todos nós temos uma cicatriz que nos faz lembrar de onde Deus nos tirou, para sermos gratos a Ele. Amém? Então, nunca opte pela carne. Sempre que ela desejar algo, nós precisamos aplacá-lo. Tiago capítulo 1. Hoje, graças a Deus, o relógio está a favor. Tiago capítulo 1 é um texto que vai ser crucial nessa questão aqui. Quanto mais alimentada, mais força ela tem. Porque é verdade que o pecado revela a nossa fragilidade. Tiago capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 12: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Então não é Deus que promove a tentação, é o diabo, mas ele espera que você resista. E a Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus não permitirá a tentação além do que nós possamos suportar. Ele coloca freio no diabo, né? Se me falha a memória, foi Charles Spurgeon que falou que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai aonde Deus permite ele ir. Então ele está preso na coleira de Deus. Deus vai dando corda e fala: até aqui pode ir, passou disso, agora vamos ver como o meu servo, a minha serva vai reagir, porque eu sei que está no limite, ele consegue, eu não estou dando o superior. O que aconteceu com Jó, né? Mas na questão de Jó ainda entra a questão da provação também. Mas o diabo estava ali e o diabo também traz a tentação, né? Então vamos avançar aqui mais um pouco. Que homem algum, ao ser tentado, diga isso:
e por Deus sou tentado. Mas cada homem é tentado quando atraído. Aqui está o segredo para vencer o pecado. Cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Concupiscência é forte e continuado desejo de fazer o que fazer ou deter o que Deus não quer que nós façamos ou tenhamos. Concupiscência é um desejo exacerbado por ter algo que Deus não quer que tenhamos. É carnal. Então, por que eu disse que aqui está o segredo? Porque quando nós somos tentados quando somos atraídos. Aquilo que nos atrai revela a nossa fraqueza. Você não precisa usar a fraqueza para cair. Você pode usar para trabalhar na sua fraqueza. Aproveite o momento, sempre aproveite o momento que a tentação se manifestar. Cada um é tentado quando atraído. Se algo em você te atrai a coisas erradas, você precisa ser trabalhado, porque aquilo externo que está te atraindo não vai mudar. Não vai. A pessoa não vai colocar mais roupa por causa de você. Então você tem que controlar você. Você tem que mudar a sua atração sobre aquilo. Aí é o trabalhar de Deus. Aí é pedindo graça para Deus. Aí é orando. Jó vai dizer: eu votei meu coração em nunca colocar os olhos em uma virgem. Olha o voto de Jó. O homem íntegro, que Deus vai dizer. Homem temente a Deus, que desviava do mal. Aí está a oração do homem. É o voto. Voto é coisa séria. Então é uma coisa simples, é policiar. A Bíblia vai dizer que se meus olhos me fazem pecar, eu preciso arrancá-lo. E não os olhos, mas arrancar, trabalhar para arrancar o motivo que está levando os meus olhos a pecar. Se a mão, eu arranco o motivo que está levando a minha mão a pecar. Eu tenho que tirar aquilo que está me atraindo, aquilo que eu tenho que trabalhar nisso. Eu tenho que me colocar na cadeira, eu sempre falo isso. Eu tenho que me colocar na cadeira e apontar o dedo para mim mesmo e começar a pregar para mim. Eu tenho que começar a mostrar umas verdades para mim, que talvez eu pregue para os outros, mas ainda não entrou em meu coração. Então eu sozinho, eu coloco eu na cadeira e começo no espelho e começo apontando o dedo. Porque apontar o dedo para os outros, o que adianta? Eu apontar o dedo para o Valdeir fez isso, aquilo. A irmã Inês é isso, aquilo. O que vai adiantar? Eu não consigo mudar nada que está fora. Agora, se eu apontar o dedo para mim e falar: você é isso, né? Olha lá. Há quem diga, né? Quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para você. É uma realidade. Então, quanto o melhor, irmãos, e mais valioso o julgamento é o que é feito conosco mesmo. Por isso que 1 Coríntios vai dizer: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós julgássemos, está dizendo porque naquele contexto não estavam julgando. Então nós precisamos julgar nós mesmos. Ele fala: examina-se o homem a si mesmo. Tudo remetendo a isso. Tem que olhar para vocês. Não é o que o outro está fazendo, é o que eu estou fazendo. Porque se tem algo me prejudicando na casa de Deus, mas fulano de tal faz umas coisas na igreja que tira o meu foco, que me atrapalha. Tira o olho dele. Olha para Deus, fecha os olhos, dá um jeito. Porque você não vai conseguir mudar o outro, mas você vai conseguir mudar a si. Então até uma frase que diga, tem uma frase, isso aí não está na Bíblia, mas é uma frase interessante, que fala que você não pode mudar o que você olha, mas você pode mudar a maneira como que você olha. Você muda a sua maneira de olhar. Você olha para a pessoa como culpado, como sem vergonha. Aí você muda o seu olhar,
você vê que a pessoa é carente da tua ajuda. Você vê a diferença, irmãos? É coisa simples. Então, somos tentados quando atraídos. E quando somos atraídos, significa que tem ali uma legalidade do diabo agindo em nosso coração. Tem uma área frágil em nós, a qual o diabo pode usar a qualquer momento para me derrubar. Ele vai usar. Então eu preciso trabalhar ela. E à medida que eu vou trabalhando, meus desejos vão sendo aplacados, vão sendo trabalhados, vão sendo dominados. Lembrando que o fruto do Espírito também é domínio próprio. Controlar-se a si mesmo. Ou temperança. É o que está lá em Gálatas 5:22. Então vamos avançar. Esse é o conceito bíblico de carne. Ainda há aqueles que têm domínio sobre a carne. Tem ou não tem? Tem pessoas que hormônio, vamos lá falar de hormônio. Parece um demônio, mas é hormônio. Por exemplo, pessoas que a carne dele, questão hormonal, é boa para ele lidar com o pecado. Ele não sente tanto desejo, tanta atração em coisas assim pecaminosas. Mas o ego é inflado. Porque não tem só esse âmbito carnal. Tem gente que fala, nunca assisti pornografia, por exemplo. Nunca adulterei. Nunca fiz isso. Mas é orgulhoso, é soberbo, não ouve ninguém, não aceita repreensão, é desumilde. E tudo isso também está na Bíblia, que é reprovado por Deus. E na maioria dos casos, esses que não fazem ainda coloca lenha na fogueira contra aqueles que, por fragilidade, acabam caindo. Sendo que a Bíblia fala, se alguém cair, pecar, encaminhai o tal com espírito de mansidão, tendo cuidado de si, porque você também pode cair. É a Bíblia, irmãos. Tudo a Bíblia nos orienta. Glória a Deus. Então ainda há aqueles que têm domínio sobre a carne, não são tão inclinados para pecados. Todos nós não devemos ser, mas tem pessoas que eu estou dizendo assim nessa questão hormonal, essa questão que a pessoa não tem tanto desejo. Tem pessoa que tem mais desejo que a outra. Tem gente que não tem, eu conheço gente que não tem. Paulo vai dizer sobre a questão dos eunucos, sobre homens que não iam casar. Nós estamos falando sobre casamento esses dias, que não iriam casar porque decidiram não casar. Voto. E ele fala, quando os discípulos falam, né? Mas isso não é para, essa palavra é dura, né? Ele fala, isso aí não é para todo mundo, é para alguns. Então tem gente que tem essa inclinação, tem essa graça maior contra esses pecados maiores, que outros não têm. Mas aí ele tem esse problema. O ego é o diretor das suas ações. Ele prega, não é movido, na maioria das vezes, pela motivação mesmo de apresentar Cristo, como foi falado ontem. Mas ele prega para se evidenciar, porque ele é autossuficiente. Ele não peca. Misericórdia. É bem isso, né, irmãos? A resposta curta e grossa, né? Para quem é crente é lapada mesmo, não tem jeito. Está preocupando ser fértil, está preocupado só com a gravidez e o pecado que está sendo concebido continuamente. E a Bíblia fala que quando concebido dá luz ao pecado, que sendo consumado gera morte. Então é isso que tem que se preocupar, irmãos.
né? Batseba nem estava preocupada com a gravidez. Davi também não. Mas veio, né? E o principal ali, o maior problema ali não foi nem a gravidez, foi o pecado em si, o adultério e o homicídio de Urias. Então tudo isso acontece por, na maioria das vezes, autoconfiança. Sou tratado o suficiente nessa área, posso ir. Aí vai, cai. Sou tratado o suficiente. Infelizmente, irmãos, eu conheço pastores que foram entrar nessa questão de clínica, mas ainda não estavam libertos. Começaram a tratar, só que daqui a pouco caíram também. Porque ainda tinha inclinação, como eu já disse, o desejo sempre vai bater naquela tecla. Na maioria das vezes Deus vai permitir isso acontecer. O pecado ficar batendo, não é para provar, para ver você cair, mas é para você provar o que está no teu coração, se já foi transformado. A capacidade de resistência. Porque a fé genuína e verdadeira vai te dar capacidade de resistir. Então um pecado que você sempre caía, Deus vai permitir, às vezes ele bater a sua porta, para ver se você está pronto para resistir. Porque se você não está pronto para resistir, quanto menos preparado ainda para poder ensinar sobre ele, pregar sobre ele. Glória a Deus. Então vamos avançar. Então o ego é o diretor das ações. Isso também não é algo de Deus. Soberba, desumilde, autopiedoso, autopiedade, eita Jesus. Ou pedrinha na unha do ser humano, irmãos, não é nem do crente. Mas se tem uma pedrinha que tem na unha de todo ser humano que nós precisamos ser libertos, é da autopiedade. O que é autopiedade? Autocomiseração, peninha de si mesmo. A gente não gosta de estar enfermo, mas gostamos das visitas que a enfermidade traz. É por isso que às vezes a pessoa chega assim: a luta está ferrenha, pastor. Ô pastor, só fala derrota. Autopiedade, o desejo de atrair a atenção para si. Então fala: ai meu pai, tanta luta, pastor, estou aguentando. A pessoa conta a luta para você e fala: se eu te contasse a minha. Rapaz, levanta a cabeça. Mulher, levanta a cabeça. Você está viva. Você está vivo. Você não precisa se lamentar, você não depende do lamento dos outros pela sua vida. Você é forte, valoroso, valorosa. E eu não sei, pensando esses dias, eu reflito muito, irmãos. Você já percebeu que é muito mais fácil amar o doente do que o são? A pessoa está lá, o familiar, está bem. Aí a gente trata de qualquer jeito. Adoeceu. Um amor descomunal entra no nosso coração. Uma paixão exacerbada. Um desejo de cuidado, de pegar no colo. Por que isso? A lei da compensação está intrínseca aqui, ó. Eu quero compensar aquilo que eu não fiz enquanto ele estava bom. O ser humano, ele tem esse problema, ainda mais tem isso entre os crentes. Homenagem póstuma. Não fez pelo vivo, mas pelo morto. Leva um buquê de flor, leva um arco, ele faz homenagem, faz um culto sublime pelo morto. Quando na verdade isso é a lei da compensação. Ele está tentando compensar o que ele não fez. Ele devia tanto ao vivo que ele vem tentar agora suprir o morto. Mas o morto não está ali para receber. Então o que eu estou querendo dizer? Ele quer alimentar a si mesmo. A necessidade é de alimentar e tirar a culpa dele. Isso é o que, irmãos? Isso precisa ser tratado. Porque tudo que eu faço na obra de Deus ou em qualquer lugar tem que ser em prol de ajudar o próximo e não me favorecer, me evidenciar. Paulo ainda fala: se tem que elevar alguém, Filipenses 2:3, eleve o outro, considere os outros superiores a vós mesmos. Então se eu tenho que levantar alguém, eu tenho que levantar quem está do meu lado, não é eu.
que tem que aparecer. Então esse negócio de comiseração, irmão, autopiedade, Jesus recusou. Pedro falou o quê? Tem dó de ti mesmo, Senhor. Mas sai para lá, rapaz, para trás de mim, Satanás. Porque nessa da autopiedade muitos vêm no culto, fica uma semana, depois desaparece durante todo o mês. Não recebi nenhuma visita, ninguém me visitou, nem o pastor veio na minha casa. Estava aqui comendo pão que o diabo amassou e ninguém veio me ajudar. É dever do pastor, o pastor vai ligar, a maioria das vezes liga, mas a pessoa quer receber esmola, e a esmola não vai levantar ela. Verdade é que ela tem que tomar postura, se levantar, porque senão vai permanecer caído. Porque a esmola manteve o paralítico por muito tempo, com 42 anos ali, aproximadamente. A esmola manteve ele, comiseração, cabeça baixa. Por isso que ele teve que falar, né, Pedro? Olha para nós, você não precisa ficar olhando para baixo. E ele, a esmola mantém o enfermo, mantém o mendigo, pedindo ali, preciso de ajuda, eu preciso que me carregue, eu preciso. Ele mantém essa caridade, essa necessidade de ser suprido por alguém. Mas aí Pedro fala para ele, olha para cima, olha para mim, levanta. E depois que ele levanta, ele já não é mais o mesmo, ele saiu daquele lugar. Pessoas que alimentam a sua lamúria, às vezes nós pensamos que está ajudando, mas na verdade está mantendo, está fazendo ali, como que diz a palavra, que fugiu da cabeça agora, manutenção da sua enfermidade. Toma aqui, moribundo, toma aqui, doente, toma aqui, filho, toma aqui uma ajudinha para você manter você aí mais tempo. E na maioria das vezes é dada a esmola porque é a única coisa que pode dar. Aí entra a questão nossa, que é pior ainda. Então, irmãos, quanto vale a cura, né? Não vale nada. Não vale nada. Até eu prefiro sentir dor e ganhar a aposentadoria mensal. Então, infelizmente, irmãos, se é a falta de conhecimento, muitos perecem, tá? Então, escolha sempre, quando alguém vir te alimentar a sua lamúria, você já perceba já isso, tá? Começa a perceber isso. Isso não vem de Deus. Para longe de mim, Satanás, faz igual Jesus. Para trás de mim, Satanás, tem dó de ti? Para com isso, rapaz. Não tem dó, eu tenho dó de ti, Pedro. Tenho dó de ti, que o diabo pediu para se andar e eu não vou deixar porque eu te conheço. Mas dó de mim? Eu não vou ter dó de mim, não. Ele mostrou para a gente, é isso. Eu tenho que ter compaixão do próximo, mas eu não posso ter essa necessidade de ser comparecido na minha enfermidade ou na minha dificuldade. Eu não tenho que ter essa necessidade de que todos saibam a minha dificuldade, a minha deficiência. Eu não posso ter isso, porque isso é autopiedade. E autopiedade, todo autopiedoso é orgulhoso. Todo autopiedoso é orgulhoso. Ele se acha o núcleo da terra. Por isso ele atrai toda a atenção para ele, porque ele é autopiedoso. Olha, tadinho de mim, mas bem sim até. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia. Isso também, por que eu estou falando isso? Porque faz parte da carne. Estou falando isso porque eu estou falando no ambiente da igreja, onde muitos já venceram e têm vencido o pecado. Já sabe, os nossos maiores vilões, né? Pecados grandes. Mas na alma nós temos perdido às vezes por essas questões. Hora ou outra precisamos de uma visita. Então para com isso. Em nome de Jesus, se conhece alguém que precisa de visita, você aponta o dedo no nariz dele e fala para ele, você levanta que você tem perna, você levanta porque você tem coragem, você levanta porque eu conheço o teu passado e sei de onde Deus te tirou. Você tem graça suficiente para levantar e andar sozinha. Pode levantar, para de palhaçada e manda o ministério para frente. Aí você tem autoridade ali para fazer isso, irmãos. Tá? Lembra das carpideiras? As carpideiras já pagam para chorar no velório, né?
paga. Até uma vez eu brinquei, falei, nossa, o homem, para ter que pagar para alguém chorar, tem que ser muito ruim. Pagar para alguém chorar no velório dele. O cara fez tudo de mal a pior, mas não, era a cultura, né? Era a honra ter choro. Então pagava a carpideira, ela ficava ali chorando. Primeira coisa que Jesus fez, carpideira para fora. Porque você não tem que querer perto de você aqueles que precisam da tua dor para fazer a feira. Precisa da tua dor para ganhar. Então não queira isso. Senta na tua mesa, parece que está te ajudando, mas na verdade está se alimentando da sua dor. Parece que é seu amigo, parece que é sua amiga, mas na hora que, conforme você vai falando, nossa, meu marido está assim, a pessoa vai pensando o quanto que ela é abençoada de não ser como você, e ela vai ganhando força, vai inflando. A pessoa não está ali para ajudar. É desses que saem das casas depois distribuindo a informação, porque está ali na verdade para colher. Sabia que era assim, sabia que por trás daquela mulher que estava lá em cima no púlpito pregando daquela autoridade, sabia que tinha essa fraqueza aqui. Então cuidado, irmãos, em nome de Jesus. Quando a gente fala, toma cuidado em quem coloca dentro de casa, toma cuidado mesmo, porque tem gente que é doente ainda e não sabe, e vai na nossa casa e depois vai levar informação, e na hora que você vê o mundo inteiro está sabendo daquilo que só você e Deus sabia, e essa pessoa. Amém? Então essa é a questão da carne, e a questão do mundo. Para encerrar, nós tocamos já em quase tudo. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo: a terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades: o planeta Terra em que habitamos, não estamos em guerra contra ele; as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 2,15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é a de uma sociedade separada de Cristo e que se está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. 3, simples de decorar e estudar, mas temos que aplicar. Concupiscência, para ficar mais fácil: desejo da carne, desejo que atrai os olhos, soberba da vida. São as 3 coisas que João disse que resume o que o ser humano busca. Primeira coisa, o ser humano busca a questão da soberba da vida, querer ser grande, querer ser reconhecido. Ofereceu para Eva, ofereceu para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sai para lá, Satanás, só a Deus servirei. Então é o que ele oferece. E soberba da vida. Concupiscência da carne, o que ele oferece? Concupiscência da carne, o desejo por conhecer aquele fruto, desejo atraente à vista. A Bíblia diz que ela olha e fala que foi atraente à vista, atraiu. E a concupiscência da carne, desejoso para comer, comeu, usufruiu. Então o diabo, ele sempre vai oferecer essas 3 coisas: vai alimentar o seu desejo, os seus olhos, que vão alimentar o desejo carnal, e também a soberba. Amém? Não é Deus quem quer colocar a gente, na maioria das vezes, como grande. Deus, na maioria das vezes, vai nos mostrar que nós precisamos diminuir. O diabo quer nos levantar. Então cuidado, quando tem muitos aplausos, levanta, muita honra, toma cuidado para ver a procedência dessa honra e desses aplausos, porque muitas das vezes é o diabo querendo te derrubar.
tá? Então toma cuidado. Aquele amigo que fala assim, tudo que você fala, tudo que você faz, ele fala: rapaz, é bom, nem tinha pensado nisso, mas porque você está fazendo, é bom, vai nessa tua força, ó, faz isso. Toma cuidado, tá? Eu creio que Deus nessa manhã falou conosco de maneira poderosa através dessa palavra. Está falando, tá? Eu falei que já falou porque já estou encerrando. E agora, como já disse, eu só vou ler aqui o segundo subtópico, porque eu já expliquei, mas é interessante que o comentarista colocou aqui, ó. 3 níveis de vícios infames. As concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Concupiscência da carne, olha o que está escrito aí. Tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída, todo ato do corpo por fins maléficos e imorais. Essa é a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve mente, a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais dos olhos, através dos olhos, que é a janela da alma, está em Mateus 6,12. A soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando o seu egoísmo, vanglória e ateísmo. É o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Amém? Não precisa nem explicar, foi explicado, né, irmãos? Mas para os irmãos verem como que é importante a gente fazer a leitura desse texto em casa, né? Tem coisas aqui maravilhosas que às vezes o professor não vai trazer, não vai conseguir trazer, abranger. Mas você lendo em casa, você vai poder às vezes levantar o dedo aí e falar: pastor, sobre isso aqui, e ajudar a aula ainda. Amém? O apóstolo Pedro, conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro 5,8. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Gálatas 5,16, Efésios 6,10. Eu falo de uma questão aqui, apenas, já fechei. Não é porque esgotou, é porque não dá tempo, tá, irmãos? Não dá para esgotar. Há quem diga que o balde é pequeno, a corda é curta, o poço é fundo demais. Não tem como a gente trazer tudo, tá? Mas o que nós trazemos, o que foi trago nesta manhã, eu creio que trouxe aí um alimento sobre a nossa vida. Mas uma questão, que nós muitas das vezes somos pegos, muitos cristãos, tem pessoas que se tornam até ateu e desanimam por causa disso, porque acreditam que crente não pode sofrer. Mas é uma coisa que nós precisamos entender, é que crente sofre. E a escola do sofrimento, ela é usada por Deus, muitas das vezes, para trabalhar em nós coisas que outra escola não consegue. Outra maneira nós não iríamos aprender. Então Deus promove a escola do sofrimento, o deserto, a rua, como dizia o cantor Lázaro, a rua, Deuteronômio capítulo 8. É o deserto da vida. Deus promove para fazer a gente mais humilde e mais sensíveis às dores alheias. Amém, irmãos? Então é preciso dizer isso, que isso também faz parte da carne. Você não precisa parar por causa do sofrimento. Você pode continuar sofrendo e caminhando. Eu ouvi esses dias através de uma pregadora
Helena Raquel, pastora Helena Raquel, e ela trouxe uma mensagem poderosa. Ela fala o seguinte: que a depressão, que é normal um crente ter depressão, pode até a ser normal, mas não é normal ele morrer na depressão. Um crente se matar por causa de depressão, se matar por causa de problemas de ordem psicossomática, não é normal morrer, mas ele manter a fé, ele continuar pregando, enquanto ele caminha na angústia, ele é vivificado. Se ele parar, ele morre. Amém? Então assim, não, o crente não deve ter depressão, mas isso não é a gente que escolhe, irmão. Não é a gente, é Deus que às vezes vai lá e fala: ó, você vai precisar ter esse espinho na carne, então tome, eu vou te dar graça até o fim, mas não para. Só isso. Está falado. Então o sofrimento ele vai nos fortalecer, não vai